Não é publi, mas só avisando vocês, eu tô gravando este vídeo com este maravilhoso microfone da Holy Land, do meu grande amigo Renan. Muito obrigado, meu irmão. E Holy Land, me patrocina. Vamos fazer uma parceria, me manda um mic desse. Rapaziada, então, o vídeo de hoje, eu quero contar pra vocês um pouco da minha história com o audiovisual, né? E graças a Deus, como vocês sabem, eu estou já há 8 meses, né? 7, 8 meses ali, vivendo disso de fato, ganhando dinheiro disso, pagando minhas contas, fazendo as minhas coisas. E eu acho que é muito legal poder compartilhar com vocês, tá? Um pouco dessa minha trajetória, para vocês entenderem, talvez se identificarem, e o segredo que é basicamente você não desanimar, tá ligado? Resiliência, mano, na nossa profissão. Então, pô, meu contato com audiovisual, velho, desde pequenininho, eu lembro que eu acho que com uns 9 anos, eu gostava muito de jogar The Sims naquela época, e quando eu ia com meu pai nas barraquinhas comprar CD de jogo, eu lembro que tinha um CD do Photoshop CS1, moleque. E eu curtia muito essa parada de criação e tal, era muito levado, mano. E aí eu ficava editando várias paradinhas no Photoshop, fazia aqueles videozinhos de fazer caricatura com o rosto, dissolver os olhos, fazia montagem e tal. E sempre gostei disso, mano. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro celular, que ele tinha câmera filmadora, eu ficava fazendo vários videozinhos na rua, fazia uns filmes, tipo teletransporte. Tipo, os moleques pulavam na parede, eu pausava, ele saía e dava continuidade como se tivesse entrado no portal. Então, desde aquela época eu já tinha essa parada em mim, mano. Sempre gostei. Eu sempre olhava os filmes, ouvia as músicas. Eu vivia, eu tenho esse olhar diferente com as paradas. Eu tenho uma parada meio criativa, né, assim dizendo. Então, por assistir um filme, eu ficava interessado em saber como que foi feita aquela cena. E eu era criança, mano. Então, tipo, mano, como que ele fez esse efeito? Então, desde a época ali das antigas do YouTube, mano, eu ficava vendo aqueles vídeos de Camtasia, vídeos de Particle Illusion lá, de efeitos, tá ligado? Bullet shot, esses bagulho que sempre gostei. Só que na época meu PC não rodava os After craqueadão, tá ligado? Não comprem produtos pirateados. Então é só pra não falar que eu tô financiando isso aí, mas enfim. Naquela época, né, mas qual que é a ideia, rapaziada? Eu sempre, né, gostei dessa parada, então eu ficava vendo os tutoriais, gostava de aprender. Eu lembro que eu tive contato com a Saga também quando menor, só que eu fiz só algumas aulas gratuitas, eu não tive como dar continuidade, porque na época eu não tinha condição financeira e foi muito triste pra mim isso, eu achei que ia dar certo. Mas eu sempre consumi muito isso, velho. Photoshop, edição de vídeo, Sony Vegas, sempre gostei de criar vídeo, eu tive esse meu lado meio blogueiro. E a galera sempre via que eu também fazia montagem, mano, eu sempre tava com isso envolvido. Mas eu nunca me dediquei, de fato. Então, eu muito novo comecei a trampar já, fiz Senai, tive essa oportunidade de ficar 8 anos no exército como oficial, então nesse meio tempo não teve essa parada de iniciativa de eu realmente desenvolver, de entender que isso era meu propósito de vida. E aí, basicamente, foi dessa forma, mas desde quando eu comecei a decidir pensar no audiovisual como meu meio de vida, até então, eu sempre fui levando como hobby, né? Sempre gostei de drone, tive câmera, a famosa T5i zona de guerra, então tipo assim, só que eu nunca operei, nunca fui a fundo, sempre foi aquela parada superficial por hobby. E aí quando eu vi, mano, que isso tudo mudou, de fato, quando eu me converti, então eu aceitei Jesus Cristo como meu único salvador, em meio a uma situação muito difícil da minha vida, e depois daquilo, Deus foi me mostrando o caminho que eu tinha que seguir, e eu fui entendendo as minhas missões, talvez, aqui na Terra, né? Então, a partir do momento que eu me converti, rapaziada, eu comecei a servir numa igreja muito acolhedora, chama Onda Dura, uma igreja muito boa, inclusive, e eu comecei a servir com audiovisual lá, né? Porque a gente serve algum dos ministérios e o que eu me identificava era o audiovisual, que eu gostava. A rapaziada falava pra eu ir, eu fui e me dei super bem com a rapaziada, eles gostaram do que eu entregava e a galera só foi comentando, falando, até que chegou um parceiro e falou: Braga, você quer fazer o meu casamento? Meu casamento ano que vem e tal, mas eu acho que até lá você vai estar desenrolando e tal, tipo assim. E eu ia fazer de graça com o cara, eu ia fazer com o meu celular, eu tinha um iPhone 15 Pro Max e tal. E aí eu falei, mano, meu Deus, eu não sabia nem quanto cobrar. Eu falei, mano, tipo, 1.500, ele, mano, eu te dou 1.700. Aí eu fechei. Então, meu primeiro trampo eu fechei, sem nem ainda tinha saído do exército ainda.
E eu falei, mano, que bagulho louco, velho, 1.700 e um trampo, mano, com o meu conhecimento. E aí então foram surgindo outros trampos, fui comprando meu equipamento, saí do exército de fato, né? Então eu comecei já com uma FX30, então eu comecei com um orçamento legal, porque nesses 8 anos que a gente fica no exército como oficial, a gente junta uma grana legal. Então eu consegui investir no equipamento para começar já forte. E aí juntou aquilo, rapaziada, que tipo assim, por mais que eu não trabalhasse com aquilo, eu vivi isso. O audiovisual é a minha vida, é o que eu faço por amor, tá ligado? E nenhum status tiraria isso de mim. E que nem eu cheguei a fazer 1 ano e meio de design gráfico / produção audiovisual, não terminei por conta que eu fiz outras faculdades. Então, pra quem não sabe, eu sou pós-graduado em mercado financeiro na PUC. Eu fiz também análise e desenvolvimento de sistemas na FIAP. E a primeira facu foi gestão financeira. Então, assim, de várias certificações, velho. Fiz alguns cursos que eram extensões em Harvard, Yale, tá ligado? Vários cursinhos assim pra agregar em currículo. E hoje eu não tô usando nada disso, tô trampando com o que eu amo e tá dando super certo até agora. E para isso existem processos, passos para se passar. Eu fiz um investimento quando eu comecei minha carreira no audiovisual, que foi contratar o serviço de um mentor, o Pedro. Então ele me direcionou, meu posicionamento, minhas estratégias. Então foi de suma importância para entender o que eu tinha que fazer ali para poder conseguir mais cliente, se adaptar à minha rotina. Então, as barreiras existem para todos. Então, da parte de prospecção de cliente, de autodesenvolvimento técnico profissional, tá ligado? De querer cada vez estar em mais conexões. Então, o nosso trampo requer isso, velho. A não ser que você faça uma parada muito nichada, opere alguns trampos muito mais técnicos do audiovisual, você tem que ter esse lado. Tipo, o videomaker em si, que é o que eu sou hoje, ele tem que ter esse lado. Então, você tem que estar de bem com a sua cabeça, seu psicológico, uma série de coisas. Eu mesmo fui diagnosticado com TDAH e eu tô tratando isso e é muito difícil. Assim, às vezes concluir um pensamento, controlar alguma coisa, só que nós lidamos com clientes. E são diversos tipos de clientes, diversos tipos de entregas, e você precisa estar preparado para esse tipo de diálogo, de comunicação e conexão, para que você consiga ter contratos mais duradouros, recorrentes, para que você consiga mais indicações, porque gravar todo mundo grava, editar todo mundo edita, cada um tem seu tipo de arte específica, mas todo mundo faz, tá ligado? O seu trampo tem outra pessoa que faz, e melhor que você. Então, nunca você vai ser o melhor. É arte, é o subjetivo, sempre vai ter um trampo superando o outro, e é isso que é arte. É isso que é o audiovisual. Então, o importante é você ter tudo isso alinhado. Não basta você ser só bom em uma coisa e ter o outro lado que não tá ali. Então, às vezes, talvez seja por isso que você não tá ganhando dinheiro, que você não tá pegando mais trabalhos. Então, é muito importante isso, rapaziada. Você entender que padrão de vida você tá. Se você vai começar só com o celular, eu comecei com o meu celular. Meu primeiro freela foi em Milão, mano. Fiz um trampo pra Mercedes, tá ligado? Eles precisavam de um tutorial de alguns carros. Eu fiz a captação externa de drone, que eu tinha um drone. O Avata, eu fiz captação ali das cenas do tutorial, tal, já sabia de after. Então, assim, meu primeiro trampo foi 1.000 conto em um dia. Então, eu ficava, o mês todo lá no exército pra ganhar 7 e pouco. E em um dia eu ganhei milão. Então, assim, é um mercado com possibilidades. Mas você tem que levar aquilo como profissão, dia a dia. A partir do momento que eu entendi que eu era o videomaker, que isso era minha empresa, que existiam coisas burocráticas legais, que eu precisava me resguardar com parte de seguro de equipamentos, que eu tinha que ter uma rotina, uma cronograma, um prazo de entrega, cumprimento, tá ligado? Então, tudo isso foi galgando coisas e mais coisas que foi levando minha carreira para uma ascensão para cima. Leonasmo aí, mas enfim, vocês entenderam. Tentei falar bonito. Mas a ideia é essa, rapaziada, fazer o certinho um pouco todo dia, tá ligado? Tem amigos que eu ajudei que hoje estão vivendo disso também, tirando ali 3, 4K por mês a mais, porque estão fazendo o que eu fiz lá no começo também para pegar alguns trabalhos. Então é isso, mano, tomem cuidado, entendeu? Tenha sempre o equipamento de vocês muito bem guardados, assegurados, né? Para que você possa cuidar do seu patrimônio, né? Que é o seu meio, né? O seu meio de vida. É importante você também, que é videomaker, ter um seguro de vida, pagar um seguro invalidez, porque se você sofre um acidente, não consegue andar, como que você vai gravar? Entendeu? Se você edita, quebrou os braços, como que você vai editar? Então é bom também investir nessa parte, ter todo aquele planejamento, rapaziada. Leve como uma empresa, você é uma empresa, trate isso com seriedade, independente do seu olhar criativo, da sua estética, da sua entrega, do seu nicho, leve com seriedade e tenha a sua mente alinhada, o psicológico ele tem que estar alinhado, é muito importante isso, é muito importante.
Então eu tô nessa fase, eu sou um videomaker iniciante aí, tenho pouco tempo, eu quero compartilhar com vocês esse meu dia a dia, essas dicas, coisas que eu acho que, como funcionam para alguns amigos meus mais próximos, pode funcionar para alguém que tá vendo esse vídeo. Então de coração mesmo, eu agradeço todo mundo que tá vendo. Se você curtiu, curte, compartilha, manda para algum amigo que quer ser videomaker e não sabe por onde começar. Eu posso te ajudar aqui nesses conteúdos que eu tô postando. E é isso, espero que curtam de verdade. E, mano, tô feliz demais com isso tudo. É meu terceiro vídeo aqui no canal do YouTube. E eu espero que até esse ano aí eu consiga estar com pelo menos no mínimo 100 vídeos postados. Valeu, tamo junto, rapaziada. Forte abraço e vamos pra cima, mano. Lembrando, faça todo dia. Nem que seja mal feito, mas faça todo dia, mano. Faça todo dia. Sucesso vai chegar, moleque. Pra cima.